Boa noite, Leila! A primeirinha de novo! Bem-vinda, Leila! Gratidão mais uma vez, viu? Fiquei pensando, quem será o primeiro? Agora mesmo eu vou colocar uma musiquinha. E aí, mulheres, a culpa é da sogra? Leopoldina, bem-vinda, boa noite! Gratidão pela presença de vocês. Se puderem apertar os coraçõezinhos aí pro Insta, sugerir o nosso conteúdo para as pessoas. Como tem esse mecanismo, né? Agora mesmo vou colocar a musiquinha que eu encontrei para a sogra. Abreu Rafa. Bem-vindos ou bem-vinda, Cibele. Gratidão pela presença de vocês. Oi, amor. O amor tá longe de novo do quarto do lado. Constance, que delícia você aqui. Vou colocar a musiquinha da sogra. Eu sempre que tem um tema, aí eu vou lá no YouTube pesquisar, né? Aí, gente, eu coloquei música de sogra, eu quase morri de rir, fiquei rindo um tempão, até decidir qual musiquinha que eu ia colocar da sogra. Ai, esse é gostoso, né? Vou colocar pra vocês irem escutando, porque ela é rapidinha, ela acho que dá uns 2 minutinhos de musiquinha. Aí eu fiquei pensando, qual música é contribuição? Ó. Estão escutando? Estão conseguindo escutar? Fala aí pra mim se vocês conseguem escutar a letra da música. Eu falei que eu já ia começar o segundo exatamente como eu gosto. Dança daí enquanto o pessoal chega, né? Eu dei muita risada. Vai, Dani! Ó o ritmo que a gente já tá. E aí, quem consegue chamar a sogra de querida? Gostaram da música? E aí, Nath? Nath, olha a musiquinha que eu encontrei pra nossa live da sogra. Só na diversão. Silvana, gratidão pela presença. Quem consegue cantar a sogra querida aí? Eu adorei quando eu coloco caixinha de perguntas e aí vem as sugestões. Quando eu vi da sogra, eu falei, é essa. Dá conta de cantar, Nath? Eu morri de rir dessa música, muito gostosa, divertida. Gente, como a gente tem que ficar aqui esperando aqueles minutinhos, né, pro Insta sugerir, convidem aí quem tem problema com a sogra, ou quem é sogra e tem problema com a nora. Gratidão, Otávio, pela presença. Deixa eu ver se eu voltei pra minha música da sogra. Voltei. Dá pra gente escutar mais uma vez, né? Eu não consigo colocar a música da sogra de novo. A Nath achou perfeito. Vamos lá, né? Eu falei, vamos ver quem vai ter coragem de escutar falar da sogra, né? Mas parece uma brincadeira, mas vocês não imaginam quantas pessoas eu atendo que tem problemas, desafios gigantescos com a sogra. A gente entra numa brincadeira, tudo leve, né? Que é sempre a maneira que eu gosto de trabalhar.
Mas nós temos coisas muito desafiadoras para olhar em relação à sogra. E eu super escolho compartilhar com vocês para que vocês possam tomar consciência, né? E é muito gostoso quando eu coloco a caixinha de perguntas e vem os temas assim. Tem um monte, e é tão interessante o processo. Às vezes no domingo mesmo eu começo a fazer perguntas e vem o tema da live, e quando não vem eu sei que o campo vai trazer pra mim e eu coloco as perguntinhas ali pra vocês e ó, gratidão, porque aí vem aquela enxurrada de temas, né? Aparece um monte de temas e quando eu abro é muito interessante, o meu olho vai ali, sabe? E aí expande, eu sei que é aquele tema, que é aquilo que vai criar mais possibilidades para a vida de vocês, que é aquilo que vai fazer com que vocês possam melhorar as relações, né? E foi muito gostoso quando eu vi da sogra. Eu falei, não, eu nunca tinha pensado em fazer uma live sobre a sogra. Ó, gratidão por quem sugeriu. Eu adorei esse tema, adorei. Porque sou nora e sou sogra, né? Então, como pode melhorar? Vamos lá, esperar mais uns minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo pôr a música mais uma vez pra gente dar risada. Ah lá, consegui. A gente espera uns 8 minutinhos, 9, para as pessoas irem chegando. Caterine, gratidão pela sua presença. Ah, cadê a música? Toca a música da sogra pra quem não tava no começo. Aí. E aí, conta pra mim quem chegou depois que a música já tinha acabado. Quem aí consegue chamar a sogra de querida? É gostoso a gente começar a semana assim, não é? Mesmo quando a gente vai falar de algo que talvez para alguns é desafiador. Iris, gratidão pela sua presença, minha amiga. Ó, a Iris, sigam o perfil da Iris. A Iris é uma advogada sistêmica, tem muito a contribuir com quem tem muitos desafios, né? Que acaba indo pro lado da justiça, né, Iris? A Iris compartilha coisas lindas lá. Camila! Marcelo, bem-vindo, boa noite. E aí, então, quem tá chegando agora? O que vocês acharam da musiquinha da sogra? Boa noite, Marcelo. Silvinha! Cadê a Luísa, Silvinha? Minha sogrinha, ai, ó, não consegui ler, Nath. A hora que eu fui ler já tinha ido. Não dá, hein? Pra sogra ser querida. Por isso que eu coloquei essa música. Eu falei, adoro. Mas eu falei, tem tudo a ver com o nosso segundom, não tem? Porque a gente sempre trabalha dessa forma, né? Divertida, alegre, né? E como nós podemos, sempre eu começo a live, como eu posso contribuir para a vida de cada um de vocês e como vocês podem contribuir para a minha vida, para que nós possamos criar mais e mais e mais nas nossas relações. É muito boa essa música. Querida. Ah. Do meu coração. O que vocês acharam? Eu adorei essa música, gente. Mas vamos lá, né? Vamos falar sério agora, né? Ai, adorei, adorei, adorei. Mais uma vez, gratidão pela presença de vocês. Se vocês conhecem alguém que tem muita dificuldade com a sogra, coloca lá o aviãozinho, convidem, porque é sempre assim, nesse bate-papo que eu vou tendo com vocês, a gente vai trazendo clareza e faz com que você possa olhar para suas relações, para os desafios que você possa viver de uma forma diferente, né? Quando a gente escuta algo que liga aquele botãozinho, opa, nunca percebi dessa forma, posso perceber tudo isso de uma forma diferente. E é assim que a gente vai criando mais consciência, que a gente vai abrindo mais espaço para que o nosso corpo possa perceber a vida de uma forma diferente. Então vamos lá, né? E aí, a culpa é da sogra. Quem de vocês aí acha que os desafios que vocês vivem com a sogra, a culpa é da sogra? Coloca aí pra mim.
E o que a gente tem que olhar em relação à sogra? A primeira coisa assim que me veio quando eu me conectei com esse tema é o quanto a gente escuta, né, assuntos de sogra. O quanto tem piada de sogra, brincadeira em relação, mas sabe aquele negócio, toda brincadeira, no fundo tem uma verdade ali por trás, né? E o que é a primeira coisa que nos convida? A olhar para algo tão desafiador entre as mulheres, né? O quanto as mulheres têm dificuldade de relacionar entre si. E essas memórias vêm de muito longe. E eu fiquei pensando, como que eu vou compartilhar com vocês algo que é tão bonito da gente ver num campo de constelação? Falar nisso, vou voltar com meus grupos de constelação presencial em agosto. Tinha parado com os grupos presenciais, agora em agosto vou retornar. O que acontece? Porque quando a gente olha, por mais que eu converse com vocês, que eu abra esse campo de possibilidades para que vocês possam perceber a vida de uma forma diferente, quando a gente está ali num campo de constelação, é tão profundo que aparece o que tem por trás disso, sabe? O que tem por trás dessa dificuldade gigantesca de lidar com a sogra, que quando a gente olha, sabe, cai uma ficha gigantesca, sabe? Cai, você fala, uau, era tudo isso que estava por trás dessa relação extremamente desafiadora. O que vocês têm sempre que lembrar? Sempre, tá aqui o marido, falei que hoje eu super queria meus bonequinhos, mas como eu tô fazendo a live aqui de casa, não deu tempo de ir lá na minha sala buscar. Então tá aqui você e tá aqui o seu namorado, o seu marido, o seu companheiro. O que vocês têm que ter sempre em mente? Atrás da Fernanda tem milhares de pessoas que vieram antes, milhares de homens e de mulheres. Atrás do Wellington tem milhares de homens e mulheres que vieram antes. E quando nós nos encontramos, os nossos sistemas se relacionam. E tem muita coisa por trás disso. Então, uma primeira maneira da gente olhar para nossa relação com a sogra é perceber o quanto de julgamento que tem aí. Atrás das nossas relações desafiadoras, tem sempre algo grandioso por trás. Então, o que eu sempre convido vocês em relação às perguntas, se está muito desafiador em relação à sogra, o que está por trás disso que eu não estou percebendo? Qual é o presente que tem por trás disso tudo, dessa relação extremamente desafiadora? O que está por trás disso que eu não estou percebendo? E dentro das nossas memórias, a gente tem muitas crenças, né? O que você escutou? Como foi a relação da sua mãe com a sogra dela? O que você escutou quando criança em relação ao que é ser sogra? É tão interessante esse processo. Eu até falei que quando eu tomei essa consciência, porque eu vou produzindo conteúdo para trabalhar aqui com vocês e vai me trazendo muita consciência, sabe? Eu sou muito grata a essa oportunidade de estar aqui no Segundo falando com vocês, porque eu também vai caindo as minhas próprias fichas. E como eu tenho 2 meninos, e é na brincadeira que a gente... Lembra que eu sempre falo pra vocês? O seu ponto de vista cria sua realidade. E é na brincadeira que o nosso ponto de vista vai criando a nossa realidade. Como eu tenho 2 meninos, olha o que eu falava e, na verdade, hoje me caiu essa ficha. Hoje. Pra vocês verem o quanto a gente tem que fazer destruir, descriar memórias da nossa anticonsciência. O que eu falava o tempo inteiro? Eu tenho 2 meninos, nora não cuida de sogra. Eu já vou ganhar bastante dinheiro, pagar um asilo particular lindo e maravilhoso, daqueles de São Paulo, lindos e maravilhosos, porque pelo menos eu vou ter um fim de vida tranquilo, porque homem é mais desafiador, né? As mulheres têm mais o dom de cuidar. Olha para vocês verem, olha a oportunidade que vocês me deram com esse Segundou. Eu vou me curando também. E eu sempre, todo churrasco que vem assunto de nora, eu já falo, eu tenho 2 meninos, nora não cuida de sogra. Quando eu tiver velhinha, imagina que uma nora vai querer cuidar de mim. Eu já vou pro meu asilo particular, lindo, maravilhoso, para ser bem cuidada. Gente, olha o que vocês verem, as memórias que ficam impregnadas no nosso campo. E aí, quando eu volto na minha memória e percebo
como foi a relação da minha mãe com a minha avó? Foi extremamente desafiadora. Eu cresci escutando todos os desafios que a minha mãe vivia em relação ao relacionamento dela com a minha sogra. Quantos de vocês que estão aí me escutando agora, nesse momento, de repente, pararam para perceber isso? Como eu vivo com a minha sogra, como a minha mãe viveu com a minha sogra? Minha norinha é parça. Sim, lógico, porque a gente vai curando em nós, então a gente já vai abrindo esse campo para que as coisas possam ser diferentes. E aí eu voltei à minha memória, falei, gente, que coisa louca, né? Eu cresci escutando a minha mãe falar de quantos desafios ela vivia. Eu tenho 3 homens, bora destruir e descriar. Exatamente, de quantos desafios ela vivia em relação à minha avó. E a minha avó teve 3 homens. Então, pensa, minha avó teve 3 noras. E a minha avó era aquela mãe, né, possessiva, que queria os filhos para ela. E eu falei, gente, que coisa linda essa tomada de consciência que essa live me trouxe, né? O quanto a gente traz nas nossas células a nossa anticonsciência. Quando eu falo para vocês, seu ponto de vista cria sua realidade, sempre será assim. E como que é, Fernanda, esse ponto de vista que cria sua realidade? É aí, a nossa anticonsciência que conduz a nossa vida. O Gary fala uma coisa muito bonita, ele fala assim, se o que você sabe pudesse criar algo diferente para você, você acha que você já não teria feito? Com certeza, né? Então, nós somos muito guiados pela nossa anticonsciência. As apostilas do Axis falavam de 95% da maneira que a gente vive, que a gente escolhe, que a gente olha para a vida, guiada pela nossa anticonsciência. Hoje ele fala que é mais, né? 97, 98% da maneira que a gente escolhe viver é com a nossa anticonsciência, com o que está guardado no subconsciente. E da onde que vem essas memórias do subconsciente? Das memórias da nossa infância e de coisas tão simples, de repente escutar a sua mãe reclamar para o seu pai que a sogra isso, que a sogra aquilo, e aí a criança escuta e tranca aquilo, vai lá na minha anticonsciência, no meu subconsciente e guarda aquela memória. Nora não cuida de sogra, as sogras não gostam das noras, e aí aquilo ali vem com você. E olha para vocês verem, eu nessa brincadeira na minha vida pessoal de falar que eu ia pagar o meu asilo particular, o que eu tava criando para mim? Meu ponto de vista cria minha realidade. Com certeza hoje foi um marco na minha vida pessoal. Eu não brinco com isso mais. Porque se o que eu falo cria uma vibração que vai criar minha realidade, como pode melhorar tudo isso, né? E foi muito forte quando me veio as memórias da minha mãe. O quanto para minha mãe foi desafiador lidar com a sogra. E aí, com certeza, se eu faço uma constelação, eu vou encontrar a minha avó, a minha bisa. Quantas outras mulheres tiveram a relação extremamente desafiadora com a mãe do marido, né? A gente escuta isso do lado do homem também, homens que têm desafios em relação à sogra, sim, mas é muito maior entre as mulheres, porque nós mulheres ainda temos muito o que evoluir para que possamos ser contribuição umas para as outras. Sabe, eu acredito que a gente já deu um grande passo, já melhorou muita coisa, mas ainda há um longo caminhar para que mulheres empoderem mulheres, para que mulheres entendam que mulheres crescem com mulheres, que quando você olha para uma outra mulher, você pode escolher sobrecriar aquilo, você pode se inspirar em uma outra mulher, sabe, com alegria, de uma forma diferente. E me veio também uma frase que eu escutava muito meu tio falar. Se meu tio tivesse aqui, até falar para eles, escrever para vocês. Ele fala assim: noras e sogras não dão certo porque são 2 mulheres disputando o amor do mesmo homem. Perceba se isso faz sentido para você. Só que é uma disputa que não precisa existir. Porque o amor que esse homem tem pela mãe será sempre o amor pela mãe. E o amor que ele tem pela esposa será sempre o amor pela esposa.
Um amor não substitui o outro. Esse homem não vai conseguir ser feliz e realizado se ele tiver um profundo amor da mãe e não tiver da esposa. Ou se ele tem um amor profundo pela esposa e não consegue perceber isso na mãe. Então, na verdade, é uma disputa que não precisa existir. Eu falo, nosso coração é gigantesco. Ele cabe muitos tipos de amor. Só que nós temos impregnados na nossa mente, é uma crença. Isso eu quero que vocês tomem consciência. É uma crença que nós carregamos de milhares de gerações sobre relacionamento de sogra, sobre querer que o marido... eu chego a escutar, nossa, o meu marido dá muito mais atenção para a mãe dele do que dá para mim. Como pode melhorar tudo isso? Verdade, é esse espaço que você quer para sua vida? De ser mãe do seu marido? Então, se ele dá muita atenção para a mãe, gratidão, né? Que bom. Se ele cuida da mãe, ele também vai cuidar de você. Se ele tem uma boa relação com a mãe, ele também vai ter uma boa relação com você. Homens que conseguem sabe aquele ditado que os homens que são carinhosos com a mãe vão ser carinhosos com a esposa? Sim, são mulheres, né? Só que são amores diferentes. É isso que nós mulheres precisamos trazer para o nosso campo. É uma maneira diferente de amar, né? Minha sogra era minha madrinha e eu amava muito. Minha primeira sogra era minha madrinha e eu amava muito. Sim, existem relações de sogras e noras que são felizes, mas infelizmente é uma minoria, né? É uma minoria. E aí, Fernanda, nossa, mas a minha sogra é extremamente desafiadora. Minha sogra dá pitaco em tudo, minha sogra fala o tempo todo, minha sogra é isso, minha sogra me tolera. Eu escuto isso. Nossa, Fernanda, minha sogra me tolera. Ela me aguenta porque não tem o que fazer. Como que eu vou lidar com isso? E eu fiquei pensando, num campo de constelação, é muito fácil eu mostrar para vocês o que está por trás disso. Que às vezes tem muita dor por trás disso. Por isso que a gente tem que trabalhar o nosso julgamento, né? Às vezes, a maneira que aquela mãe está sendo extremamente possessiva em relação àquele filho, tem uma dor tremenda lá atrás. Tem uma dor profunda, oculta, ali que ela não consegue expressar de outra forma. E como que vocês noras, né? E genros, porque também, eu sempre falo no feminino como eu falo para vocês, mas... sempre vale para os dois lados. E como que você, nora, pode olhar para isso de uma forma diferente? O sentimento da gratidão. Quando você olha para o seu parceiro, para o seu marido, para o namorado, olha para esse homem reconhecendo. Se de repente você vive uma relação incrível, seu parceiro tem super conexão com você, vocês se dão super bem, o único desafio é a sogra. O único desafio, vocês só brigam por conta da sogra. Como que eu vou trabalhar isso em mim, Fernanda? Quando você olhar para esse homem, você vai ver atrás dele que 50% desse homem é o pai e 50% é a mãe, né? E 50% é a mãe, então a mãe também fez algo grandioso. Meu esposo dá mais certo comigo do que com a mãe. Isso gera uma competição que eu não participo. Depois de 3 anos, para não piorar, eu me afastei. Queria poder cuidar da sogra igual eu cuido da minha mãe. O que você tem que olhar nessa situação, Caterine? Primeiro, o meu esposo dá mais certo comigo do que com a mãe. Uma relação não tem nada a ver com a outra. E essa disputa, se existe do lado da sogra, tá tudo certo, não entra no julgamento, né? Esse é um problema dele com a mãe. É provável que ele tenha muitos desafios em relação à mãe. E aí isso projeta em você. Qual que é o seu cuidado, Caterine, para esse homem não procurar em você uma mãe, sabe? Vigia. Vigia, porque se ele não dá certo com a mãe, dá muito mais certo com a esposa do que com a mãe. Ele vive desafios em relação a essa maternidade. De repente ele não foi nutrido da forma que deveria ser. De repente ele tem esse sentido sozinho, desamparado. De repente ele tem memórias afetivas na criança dele que desconectam um pouco ele da mãe. E que é um processo dele e você como esposa não tem como fazer isso por ele. Porém, qual que é o seu, entre aspas, que você tem que parar para perceber?
Cuidado que esse homem pode procurar em você uma mãe. E é isso, ao longo do tempo, desgasta muito a relação de vocês. Cria muitos desafios, né? E você querer cuidar da sogra, tá, ok, quero cuidar bem da minha sogra, mas se ela não quer, tá tudo certo, né? Respeita, não queira ser a filha. Sabe esse negócio? Isso me veio muito forte. Às vezes a gente quer, a minha sogra me tem como uma filha. Não, eu tenho mãe. Não quero ser tratada como uma filha. Eu quero que ela me trate bem no meu lugar de nora, entendeu? Eu quero tratar a minha sogra bem no lugar dela de sogra, mas não como uma mãe. Porque isso daí inverte valores que a gente vai lá naquelas ordens das constelações familiares. Lembra que tem uma hierarquia, o dar e receber, o pertencer. Então, a gente rompe uma dessas leis. E quando a gente rompe uma dessas leis, a princípio talvez não gere nenhum desconforto para você na sua vida pessoal com o marido, mas lá na frente gera uma compensação. Lá na frente vocês de repente estão vivendo desafios por conta dessa inversão de papéis. Então o que você pode fazer? Como eu vou me dar bem com uma sogra que de repente não está afim de relacionar comigo? Nós podemos amar à distância. Se você tem um coração generoso e olha para aquilo sem nenhum tipo de julgamento, você pode perguntar o que está por trás de tudo isso. O que está por trás dessa maneira tão desafiadora que a minha sogra me trata? O que está por trás do meu julgamento em relação a ela? Sabe? Começa a fazer essas perguntas. E aí você vai percebendo o que vai criando de possibilidades para você. Quais são os emaranhados que existem aqui que eu ainda não percebi? O que os nossos sistemas estão querendo conversar, né? Qual é a cura que esses sistemas estão comungando aqui, né? Clamando. Qual é a cura que esse sistema está clamando? E aí lembra, você pode amar à distância, você pode enviar amor à distância, mas olha para esse homem reconhecendo que 50% desse marido, que é incrível, que tem super conexão com você, 50% é essa mãe. 50% desse homem, 50% das células, moléculas do corpo desse homem, das memórias desse homem, vem dessa mulher. Então, quando eu olho para tudo isso e reconheço a grandeza disso, já é um grande passo para melhorar muito a relação com a sogra. Perceba, quando você fizer as suas preces, as suas orações, reconheça, sabe? Fala, eu reconheço que você é 50% da grandeza desse homem. Eu reconheço tudo isso. E eu sinto muito. Sabe? Um exercício que eu até anotei aqui para eu falar para vocês. Deixa eu ver onde eu coloquei que... para você, sempre que tiverem muitos desafios, assim, às vezes, realmente é muito desafiador. A gente precisa, eu falo, uma distância confortável, né? Eu gostaria de conviver. Mas se a outra parte não quer, às vezes é necessário uma distância confortável, né? Tá tudo certo o tempo todo. Você pode fazer o seu movimento até um determinado limite. A única coisa que você tem que perceber o quanto isso está impactando a sua vida e a vida do marido no sentido dessa distância confortável, né? Essa é uma pergunta. Qual é a distância confortável entre mim e a minha sogra? Qual é a distância confortável? Para vocês que vivem muitos desafios em relação à sogra, façam essa pergunta. Experimentem. De repente, veio um momento de desafio, experimentem, perguntem. Outra coisa muito interessante que vocês têm que fazer às vezes, você está vivendo momentos desafiadores com a sogra e aí você fica falando demais daquilo. Conta para uma amiga, conta para a mãe, conta para a irmã, fica vibrando aquele emaranhado mais ainda. Tudo que eu coloco a minha visão aumenta, né? Eu foquei a minha atenção, eu vou aumentar aquilo. Então, ao invés de focar a minha atenção e aumentar, vai para a pergunta: universo, como pode melhorar isso? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Qual é a distância confortável entre mim e a minha sogra? Qual é essa distância confortável? Mostra-me, sabe? Peça e receberás.
Eu vou falar aqui, enquanto eu estiver nesse segundo, peça e receberá. Peça. Quanta facilidade eu posso ter em lidar com a minha sogra? Quais são os meus recursos internos? O que eu preciso curar em mim para conseguir ter um relacionamento mais agradável com a minha sogra? E até as mulheres solteiras que possam estar aqui na live, é a mesma coisa. De repente o seu último... Eu já escutei isso também. Tive o primeiro namorado, nossa, foi incrível, a relação acabou por conta da sogra. Namorei de novo, foi incrível, a relação acabou... Eu atendi uma cliente que ela teve 3 namoros incríveis, que a relação acabou por conta da sogra. Verdade, é culpa da sogra? O que essas sogras estão querendo conectar em você para curar em você, né? O que essas sogras estão querendo mostrar para você? Para que você possa curar em você e atraia um relacionamento que vem uma sogra compatível, né? Que vem uma sogra que consegue ficar no lugar de mãe. Nós não temos que disputar o amor da sogra, né? Existem várias formas de amar. E às vezes é inconsciente, sabe, gente? Não é por querer. Uma coisa muito interessante também que eu tava lembrando, que às vezes os nossos sistemas, às vezes, são muito diferentes. A maneira que a gente foi criada, às vezes, é extremamente diferente da maneira que a sogra foi criada. E às vezes a sogra tá fazendo um comentário no intuito, pensando que tá te ajudando até. E às vezes, nesse comentário, ela tá te agredindo profundamente, porque ela tá falando algo que pra você é fora da casinha. E aí, entrar no interessante ponto de vista muda tudo, né? Quantas vezes... Eu tava atendendo uma outra cliente, porque como eu atendo família, vem muito esses assuntos, né? E ela falou, Fernanda, é incrível, minha sogra chega, ela muda meus móveis de lugar, ela quer dar pitaco na maneira que eu tempero o feijão, que o feijão que eu tenho que temperar é assim, que a mesa posicionada de outra forma fica melhor, que a casa fica mais funcional, que a casa fica mais ampla. Meu Deus do céu, que invasão! Então, essa sogra naquele momento, verdade, ela tá querendo te cutucar ou ela tá querendo de alguma forma contribuir, né? Mesmo que da forma errada. E às vezes nesse intuito de contribuir, acaba gerando conflito, né? Então, o nosso ponto de vista cria nossa realidade. E quando vierem esses pensamentos, sentimentos, quando de repente a sogra tiver essa postura... Você pode falar, eu sempre falo, não é a maneira que você fala, não é o que você fala, é a maneira que você fala, né? Então você pode falar, minha sogra, eu entendo que você acha que a mesa fica assim mais bonita, mas eu gosto da minha casa assim e tá tudo certo, sabe? Ela tá te ensinando o feijão? Ok, deixa ela te ensinar o feijão. Porque se a gente coloca o trauma e drama, o resistir e reagir, o sentir-se agredida, não, ela tá fazendo isso pra me cutucar, ela tá fazendo pra me agredir, pra falar que a minha comida não é boa, que só a dela que é gostosa. Verdade, é isso. De repente, a maneira que ela foi criada foi essa. Nossa, deixa eu ir lá ensinar a fazer dessa forma, que é mais gostoso, né? Aí eu tava lembrando que quando eu me casei, é muito interessante isso. Quando eu casei, logicamente, eu não sabia fazer nada, né, gente? A minha mãe, fazia tudo pra mim, eu não sabia fazer nem miojo. Verdade, verdadeiro marido tá aqui pra confirmar. Porém, eu aprendi tudo, né, amor? Hoje eu sei fazer tudo. Mas é muito interessante. A minha sogra tinha hábito de fazer janta, arroz, feijão, carne. E eu não tinha hábito de jantar. Tipo, a minha criação é comer um lanche, sabe? Um pão com bifinho, um omelete, um bauru. E aí, quando eu casei, eu lembro da minha sogra falar assim, olha, o Wellington gosta de jantar. Gente, eu ficava ofendidíssima. E eu só fiquei tomando essa consciência, preparando a live pra vocês. Pensa como eu ficava pé da vida. E eu pensava imediatamente assim, você fazia jantinha pra ele, mas eu não vou fazer. Olha pra vocês verem, né? O quanto isso, hoje com a consciência que eu tenho, ela só tava me contando que é a maneira que a família dela funciona, que é a maneira que ela tratava o filho dela. Isso não quer dizer que ela tava me obrigando a ter que fazer janta pro marido, mas eu ficava pé da vida, vocês não têm ideia como eu ficava brava. E aí, quantos de vocês que estão aqui me escutando também entram nesse papel? Que às vezes a sogra vem pra dar uma sugestão, né?
E a gente já vai pro trauma e drama total. Eu falo pra vocês, gente, eu era muito trauma e drama. Tipo, 880, sabe? Muito reação. A minha maneira de funcionar era muito reativa. E o que me levou para ter essa realidade diferente, para olhar para a vida de uma forma diferente, foi o Axis. Foram essa ferramenta incrível, essa maneira diferente de viver, de fazer perguntas. Hoje eu encontrei com uma das minhas alunas e a gente estava comentando sobre isso. Que uma pergunta que, se a gente pudesse entrar, se eu pudesse entrar aí na cabeça de vocês, sabe? Entrar e ir lá e trocar e falar, façam perguntas. Quando vocês estiverem vivendo situações desafiadoras, façam perguntas. Porque as perguntas ensinam a nossa mente a criar além dessa realidade. Em que quando a gente fala como pode melhorar, sempre surge algo novo. Abre espaço, sabe? Abre, é como se tivesse um monte de emaranhados e aí você olha para tudo aquilo e começa a falar, como pode melhorar? Algo tão simples, né? Tá desafiador com a sogra? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como eu posso escolher diferente para me conectar de uma forma diferente? Qual a maneira que eu posso me comunicar que criaria mais possibilidades nessa relação? Como eu posso me comunicar de uma forma que essa sogra me ouça? Né? Como eu posso me conectar sem ser agressiva? Né? O que eu posso receber? Se eu baixar todas as minhas barreiras em relação à minha sogra, o que eu posso receber disso? Vocês não tenham dúvidas. Se você baixar barreiras e receber a grandeza dessa mulher, olhando para o teu marido, reconhecendo a grandeza desse homem, que tem 50% das memórias dessa mulher, as coisas começam a abrir, a fluir, a criar possibilidades diferentes. E quando nós olhamos, quem está aqui que tem filhos, quando nós olhamos os nossos filhos, nós também reconhecemos a nossa sogra nos nossos filhos. Porque essa memória, queira você ou não, ela está ali, né? Somos essa energia, essa vibração, essas memórias em todas as células e moléculas do nosso corpo, vai passando de geração para geração. Então, abençoe, né? Fala, receba a grandeza dessa mulher. Esse homem que está aí do teu lado, compartilhando a vida, criando uma família com você, gerando filhos com você, não estaria aí se não tivesse a grandeza dessa mulher. Mas isso não quer dizer que você tenha que conviver com essa sogra, né? Qual é a distância confortável para que essas mulheres possam ser nutrição uma para a outra? Qual é a distância confortável entre você e a sua sogra? Levem essas perguntas para o campo de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão criar muito mais possibilidades. Um exercício que eu queria que vocês fizessem, todas as vezes, vocês que vivem muitos desafios com a sogra, sabe? Que pra você, assim, Fernanda, pra mim é muito desafiador. Por mais que eu converse com o marido, por mais que, né, eu respiro, pra mim é muito desafiador. Você vai falar, eu até anotei aqui pra eu não esquecer. Sinto muito que seja assim. Então, veio, tipo, o marido, a sogra fez algo muito, muito desafiador pra você lidar. Você fala no seu pensamento, eu sinto muito que seja assim. Eu sinto muito que seja assim. Vai trazendo essa energia do sinto muito para esse campo, que eu tenho certeza que será grande contribuição para você. Eu sinto muito que seja assim. Então aconteceu um grande desafio em relação à sogra. Para você tá sendo muito desafiador lidar com isso. Eu sinto muito que seja assim. Eu sinto muito que seja assim. Tá lá na casa da sogra. A sogra fez tipo aquela cutucada, cutucou onça com vara curta. Ao invés de você resistir e reagir, ao invés de você ir pro trauma e drama, pro ataque, sabe, imediatamente uma resposta, criando toda uma situação, sai de perto de repente, sai a francesa, né? Vai de repente lá no banheiro, dá aquela respirada e fala, eu sinto muito que seja assim. Eu reconheço a sua grandeza através deste homem. Se eu vivo um relacionamento incrível, é porque você permitiu que esse homem estivesse aqui. 50% da vida dele, ele deve a você e eu também reconheço isso. Eu também sou grata por isso.
eu tenho certeza absoluta que você que está aqui me escutando, que se fizer esse exercício, algo novo será criado nessa relação. E quando a gente entra para esse espaço de gratidão, de sermos gratas, principalmente pelos desafios, a nossa vida expande, as nossas relações, o relacionamento com o marido melhora ainda mais, o relacionamento com o namorado melhora ainda mais. E lembrando sempre que as nossas relações nos convidam a olhar para o todo da nossa vida, né? O que eu não estou disposta a olhar, que se permitisse atualizaria uma nova realidade na minha vida quando eu permito receber a minha sogra. O que eu não estou disposta a olhar, porque quando vem o desafio, aí eu sempre falo, é muito fácil sermos gratas às coisas que são fáceis para nós. Mas como seria você começar a ser essa energia de gratidão a esse grande desafio de repente falar um sim para essa mulher, para essa sogra, né? Um sinto muito, eu sinto muito que seja assim. O exercício para vocês é esse. O que eu mais queria falar para vocês nessa live é isso. Que vocês façam esse exercício. Em todos, experimentem, sabe? Façam um compromisso com você. Porque não é pela sogra, é por você. É pela sua relação, é pela relação dos seus filhos. E aí eu vejo mulheres que às vezes até impedem os netos de conviverem com a sogra, porque a sogra é isso, é aquilo. O quanto seu filho está deixando de receber um amor grandioso. Só que ele vai receber da forma que essa mulher consegue dar, né? Não da forma que você gostaria. Lembrem-se, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Então tá muito desafiador um bate-papo com a sogra. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Dessa forma nós nos respeitamos. Dessa forma nós respeitamos o ponto de vista da sogra, que de repente é uma maneira completamente diferente de funcionar, né? E a gente vai fácil para o julgamento, né? Nós somos treinados para julgar os outros e para nos julgar também. Parece que tem um chipzinho aqui que fala julga o tempo todo, vamos julgando. E aí quanto mais a gente julga, mais barreiras a gente cria e mais nós paralisamos a nossa vida pessoal, né? E aí a gente paralisa a relação com muitas outras coisas. Porque quando nós nos relacionamos bem, como eu sei que as minhas relações estão funcionais, né? Quando a minha vida tá fluida, como eu sei que eu tô no caminho certo? Quando a minha vida funciona, né? Se eu consigo ter uma relação boa com o dinheiro, se eu consigo ter expansão na minha vida profissional, se eu consigo ter uma relação gostosa com os meus filhos, logicamente que de alguma forma o que eu tô fazendo faz sentido, né? Então percebam, e para você que tem muito desafio em relação à sogra, escuta de novo essa live, anota essas perguntas, traz esse exercício para o teu campo, esse mantra, eu sinto muito que seja assim, eu sinto muito que seja assim. E você não precisa falar em voz alta, você pode falar no seu próprio pensamento. Outra coisa muito importante, fale sobre a sogra com o marido, sabe? Não fica reclamando para todo mundo menos para o marido. Só que também vigia a forma de conversar com o marido, né? Fala com amor, você está falando sobre a mulher que deu a vida a esse homem. Então também não vai lá colocar espetinho, falar sua mãe é isso, papapá, aquele monte de julgamento. Fala com amor, nossa, como eu gostaria de me relacionar diferente. Mas tá tudo certo, né? De repente aquela mulher é daquela forma que ela quer experienciar a vida. E quem somos nós para falar o que tá certo, o que tá errado, né? De repente a relação dela, ela quer se relacionar só com os filhos. E tá tudo certo, se a gente não entra no julgamento, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma pergunta? Deixa eu colocar se tem mais alguma coisa que eu deixei de falar pra vocês. Alguém tem alguma perguntinha aí? Daqui 15 minutos já acaba o nosso tempo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo isso faz sentido pra você ou é muito desafiador escutar tudo isso? E tipo, não! Contem aí pra mim. Se alguém tem alguma dúvida, é um assunto denso pra você. Alguém quer fazer perguntas?
Ninguém quer fazer pergunta sobre a sogra? Como pode ser mais divertido tudo isso? Vamos tirar cartinhas? Gratidão, Iris. Vamos tirar cartinhas, como a gente tem um tempinho. Só que as cartinhas, lembrem-se, é sempre a sua relação nunca a sogra em relação a você, né? Gratidão, Adriana. Quem quer tirar aí? Eu vou tirar. A pergunta vai ser: qual é a cartinha que representa a minha relação com a minha sogra? Quem quer cartinhas? Coloca eu aí primeiro. Aí eu conecto. A Nath. Vou fazer pra Nath então. Primeiro pra Nath, qual a cartinha que representa? Qual que é o conselho, né? Qual que é a cartinha que representa a relação da Nath com a sogra? Sabe o que acontece entre vocês, Nath? O seu homem precisa fazer... Essa carta aqui fala assim: curas em relação aos pais. Então, o seu marido precisa fazer... dentro dele, ele tem algo para resolver com essa mãe. E, de repente, isso é projetado na relação de vocês e causa atrito entre a nora e a sogra, sabe? Mas é algo que precisa ser curado na relação dela com o filho. Não é com você. Olha para vocês verem que grandioso que é isso, né? Que grandioso que é isso, né? Não é com você. É algo entre eles. E aí é isso que eu falo para vocês, que quando a gente faz uma constelação, é tão lindo, porque aí aparece. Se eu coloco a mulher, né? O marido, a mulher, a sogra, sabe o que acontece? Você vai se afastando e aí fica claro que o atrito ali, algo que tem que ser resolvido, tá ali entre o filho e a mãe. A Nath, sim, eu sei disso. Olha, e a cartinha vem da mesma forma. Quem que perguntou ali alguma coisa? Se serve também quando a sogra já é falecida? Sim, com certeza. A energia dela tá ali, né? Ela vive através desse homem, né? Ela vive através desse homem. Os nossos mortos vivem através de nós. Quem mais quer cartinha? A Silvinha quer uma cartinha. Vou tirar uma para você, Silvinha. Qual é a sua relação? Qual a cartinha que representa a Silvinha em relação à sogra? Silvinha, você, Silvinha. Silvinha tem a energia da imperatriz, então assim, independente do que essa sogra seja, dos desafios, você sempre vai saber lidar com isso, sabe? Você sempre vai saber o que fazer, sabe, Silvinha? Você sempre vai olhar para as coisas com amor, você sempre vai ter o jogo de cintura e vai fazer com que essa mulher, você vai fazer com que essa mulher se apaixone por você, Silvinha. Se a relação da sogra não é tão contribuição hoje, né, pra você, não sei como mas você sempre vai saber lidar com isso, sabe? Perceba se faz sentido aí pra você. Faz, Silvinha. Silvinha pôs um coraçãozinho, então faz, né, Silvinha? Ah, dá pra tirar mais cartinha. Quem mais quer? Coloca o eu aí, porque daí vai subindo, eu não vejo quem falou antes, sabe? Ficam os 3 últimos aqui pra mim. Quem mais quer cartinhas? Como é a minha... A Su, vou tirar pra Suzene. Como é a minha relação em relação à minha sogra? Vamos ver da Su. Suzene. Suzene, é assim, talvez você se sinta sozinha, sabe? Em vários momentos, você deve se sentir sozinha nessa relação, sabe? Quase que se o marido foca tanto a energia ali que você fica sozinha, sabe? E mais uma vez, verdade, esses emaranhados são seus. Verdade, esses emaranhados são seus. E aí você vai se sentindo sozinha, e aí isso daqui a pouco começa a ficar desafiador na sua própria relação com o marido, né? Oi, Carlos, boa noite! E talvez fique desafiador na sua relação com o marido, porque aí você se sente sozinha, né? De repente essa sogra não está disposta a reconhecer a sua grandeza, a olhar para você com amor, com carinho, sabe? Reconhecendo a importância que você é na vida desse homem. Perceba se faz sentido para você, Su.
E aí aqui a gente mais uma vez leva para onde? O marido precisa resolver algo em relação à mãe, né? Dificilmente por isso que a gente tem que ficar no interessante ponto de vista, no como pode melhorar e não permitir que essa energia fique no campo do seu relacionamento. Porque a Su falando que faz sentido. Porque não tem como você ser a cura que é necessária do marido e da mãe, né? É algo que ele tem que olhar, não tem como você olhar por ele. Chegou atrasado, mas chegou, né, Carlos? Gratidão. Gratidão. Ó, dá mais uma cartinha antes da gente encerrar. Quem mais quer? Qual é a minha relação qual é a cartinha que representa a minha relação com a minha sogra, né? Sempre a minha. Nós não podemos tirar a cartinha que representa a sogra em relação a você. Um monte de gente ia querer, fala que não. A Dani. Oi, Lid! Que delícia você aqui! Vou tirar a cartinha da Dani, então. Qual cartinha que representa a Dani em relação à sogra, né? Qual que é a cartinha que representa essa relação de vocês? Dani, é assim, bem desafiador, porque tem muitos medos, sabe? É como se tanto você tivesse medo dela, quanto ela medo de você, sabe? O que tá por trás de todos esses medos? Como seria você perguntar, o que mais é possível, corpo, em relação aos medos? É como se você não acreditasse nas coisas que ela fala, é como se pra você o que ela falasse não faz sentido, é como se não tivesse conexão com o que ela fala e o que ela age, o que ela é, sabe? Perceba se isso aí faz sentido pra você. Tem muitos medos. E aí tem como a Dani trabalhar os medos da sogra em relação a ela? Não. Sempre é sobre como você pode lidar com isso, né? Como eu posso lidar com esses medos em relação... De repente você tenha medo dessa sogra destruir teu casamento, sabe? Perceba se isso faz sentido pra você. E aí, faz muito sentido, Dani? E aí faz essa pergunta, sabe, Dani? Faz o destrói e descria todos os medos conscientes e inconscientes que eu tenho de que a minha sogra destrua o meu casamento, eu destruo e descrio agora. Eu baixo todas as barreiras, tudo que eu defini, concluí sobre medo em relação à minha sogra, eu destruo e descrio tudo isso. Universo, o que está por trás de todos esses medos? Como eu posso olhar para tudo isso de uma forma diferente? O que mais é possível nessa relação que eu ainda não considerei? Qual é a escolha que eu ainda não fui e que, se me permitisse ser, atualizaria uma realidade mais harmoniosa em relação à minha sogra? É mais profundo que isso, né? Sim, é bem profundo, Dani. Mas faça essas perguntas. Qual é o presente que está por trás disso? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Sabe? Porque realmente existem sogras muito desafiadoras. Sim, existem, com certeza, né? Às vezes, nas memórias dela, tem muita posse, né? Como foi a relação dessa mulher com a mãe dela, né? Com o que ela escutou, isso que eu tô falando pra vocês. Parece uma coisa tão simples o que ela escutou. Sim, aquilo fica no seu subconsciente e vai conduzindo a sua vida e vai conduzindo as suas escolhas. Então, quando você olha e pensa quanta dor tem por trás de toda a atitude que essa mulher tem, quanta dor está por trás de todos os medos que essa mulher tem que eu destrua o filho dela. Nossa, me veio isso, sabe, Dani? Ela tem medo. Tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar. Mas perceba que se eu for entrando no seu campo aqui, a gente vai, sabe? Daqui a pouco eu facilito você, Dani. Mas perceba, sabe? Por trás do comportamento, às vezes, agressivo, sabe? Por trás do comportamento, do julgamento que, de repente, essa mulher tenha, é provável que tenha muita dor. Eu sempre falo que as constelações, eu falo que viver a constelação é uma forma mais maravilhosa que existe pra gente olhar o ser humano de uma forma diferente, sabe? Porque atrás de toda a história, sempre que eu vou constelar alguém, às vezes um assunto super cabeludo, assim, que eu falo, meu Deus, né?
dá aquele primeiro impacto. Quando a gente vai olhar o que está por trás, sempre tem muita dor. Sempre tem muita dor. Então, quanta dor tem aí nessa mulher que de repente está refletindo, conectando com o teu campo, né? O quanto de repente essa mulher está buscando a cura do sistema dela conectada a você, né? Perceba. O julgamento é muito meu, eu preciso mudar. Dani, julgamento paralisa a nossa vida. Isso é uma coisa, vocês não têm ideia. Experimentem. Uma semana sem julgamento. Gente, toda hora que você vai ver, você está julgando o tempo todo. A gente julga o tempo todo. Porque o que é certo pra gente é certo pra gente, né? E esse julgamento é essa ferramenta que eu aprendi com o Axis. Eu tentei fazer, é tão interessante, eu falo pro meu marido assim, Wellington, vamos começar essa semana. Uma semana sem nenhum julgamento. Vocês não têm ideia, quero ver, rapidinho a gente tá julgando. Só que aí eu falo, opa, tudo que isso aí representa eu destruo e descrio. Então acordei, todos os julgamentos que eu faço e recebo, destruo e descrio. No meio da tarde, todos os julgamentos que eu faço e recebo, eu destruo e descrio. À noite, antes de dormir, todos os julgamentos que eu faço e recebo, eu destruo e descrio. Sabe? Fala isso pro teu corpo, porque julgamento paralisa a nossa vida. Vocês sabiam que o nosso julgamento nos impede de receber dinheiro? Quem julga muito, geralmente tem muita dificuldade de receber dinheiro. É muito interessante. Fernanda, julgamento tem a ver com dinheiro? Sim, tem a ver com dinheiro. Percebam, comecem a destruir, descriar julgamentos e permitir que as pessoas possam ser o que elas verdadeiramente são, sabe, no seu interessante ponto de vista, que você vai perceber que você começa a mudar a sua relação com o dinheiro. Simples assim. As nossas relações, os relacionamentos sempre serão convite para curas profundas na nossa vida. Em relação ao dinheiro, em relação a estar numa carreira que não é o que você gostaria, né? Sempre, as nossas relações, se nós nos abrimos, sabe? Ao invés de ficar brava no trauma e drama, no resistir e reagir, se eu me abro para fazer essa pergunta, o que está por trás disso tudo? Qual é o presente que está por trás disso tudo? Sabe? Uau, abre muitas possibilidades, muitas possibilidades. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem mais 2 minutinhos. Espero que tenha sido contribuição para vocês. Espero que de verdade, cada segundo, vocês possam levar essas perguntas e criar essa vida que funciona para cada um de vocês. Porque cada um tem uma maneira de funcionar. Cada um tem aquela vida que funciona. Cada um tem a energia, né? Oh, Silvinha, eu que agradeço. Gratidão, 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 Iris. Ah, eu agradeço profundamente. Vamos terminar. Deixa eu ver se tá naquela musiquinha da sogra. Quem aí vai conseguir falar daqui uma semana, sogra querida? Quem aí vai falar, sogra querida? A minha lição é o que eu compartilhei com vocês. A partir de hoje, nunca mais vou brincar que quando eu ficar velhinha, vou para um asilo particular, porque Nora não cuida de sogra. Ai, uma vez... Ah, Lid, gratidão, Lid. Amo muito você, minha amiga. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Espero de verdade, assim, que vocês... levem tudo isso para o campo de vocês, que criem relações extremamente funcionais, produtivas. Vai ser um exercício ótimo e fortíssimo. Isso mesmo, Caterine, faça. Faça e depois manda lá no direct para mim o que de novo isso criou para você, sabe? Qual é o presente que você recebeu quando você abriu todo o seu campo para olhar para tudo isso de uma forma diferente? Qual é o presente que você não estava disposta a receber e que, se estivesse, mudaria tudo isso com total facilidade, alegria e glória? Porque esse mantra, falem muitas e muitas vezes, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Sempre! Vou colocar a musiquinha, deixa eu ver se ela volta ali pra gente colocar a música da sogra querida. Opa!
Deixa eu ver se eu consigo. Hoje a gente encerra com a sogra querida. Vamos ver se vai. Foi! Começamos com alegria, temos que terminar. Me passa o endereço do asilo, vou ficar lá. Não vou mais para esse asilo, Lídia. Eu já destruí essa memória hoje. Vamos lá terminar a nossa live. Quem aí vai conseguir? Gente, manda pra mim. Quem não conseguia chamar a sogra de sogra querida, que de repente tenha conseguido. Gratidão, Silvinha. Gratidão. A Lídia, tá. Dani. Ó, uma semana linda, abençoada, incrível pra vocês. Olha, eu amei essa música. Eu vou falar pra minha nora que agora tem que cantar essa música pra mim. Oh, Maria Isadora, tia Maria, chegou no finalzinho. Saudade de você. Boa noite, Carlos. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês. Isso mesmo, Kelly. Que bom que você tem uma relação gostosa com a sogra. Vocês estão dançando daí também? Eu não consigo escutar uma musiquinha porque Fernanda é musical. Agora lá, já é 9:02. Eles estão deixando todo dia a gente um pouco mais, vocês perceberam? Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Quanta diversão nós podemos ser essa semana, o que nós podemos criar, gerar, instituir, que tornaria a nossa vida e o mundo um lugar melhor. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus sempre. E a semana que vem, segundou, espero vocês aqui. Compartilhem com as pessoas que vocês amam. Eu super agradeço. Agradeço os comentários, que tudo isso daí faz com que a live possa ser sugerida para maior número de pessoas. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus sempre.